Mano, vai chegar no que vem, eu vou lembrar você desses dias. 3, 2, 1, claquete, pode botar presente. Né, Maria Dudu? Coloca o presente aí, moçadinha. Muito bem, muito bem, muito bom. Ah, Ah. Ó, estamos falando de fenômenos ondulatórios. Quais são os fenômenos? Dois: reflexão e refração de ondas. Em suma, o resumo já foi feito, né? A frequência como sendo constante, né? Os elementos de forma constante na reflexão, na refração, uma modificação de velocidade barra comprimento de onda, né? Tudo isso a gente sabe. Porém, existe um asterisco dentro desse, um parênteses, dentro desses dois fenômenos que acontece para cordas, ok? Que é a reflexão. Sempre que eu peguei esse azul. Que é a reflexão de ondas em cordas, ok? E claramente daqui a pouco a refração de ondas em cordas. É importante a gente trabalhar com esse conceito, sim, não vou mentir para você. Então, quando eu produzo numa corda uma onda ou um pulso, pulso seria apenas um totozinho, né? Apenas um movimento, vai acontecer algo desse tipo. Tá aqui a minha corda e um pulso vai se propagar por essa onda até chegar em um determinado obstáculo, claro, né? Para que ela possa refletir, que é bater nesse obstáculo e retornar, né? Voltar novamente para onde, do local de onde ela veio. Então nós temos aqui um pulso caminhando. Esse pulso está numa corda amarrada na parede, e, portanto, a gente costuma dizer que aqui nós temos uma extremidade fixa, mas, ao mesmo tempo, eu posso gerar numa corda um pulso, que ao invés de ter uma extremidade fixa, ele está preso numa corda que tem um anel. E esse anel vai ficar livre para subir e descer nessa haste, conforme nós estamos colocando aqui. Então, esse pulso, quando chegar aqui e promover o movimento desse anel, esse anel pode se movimentar levando a corda para cima ou para baixo, coisa que aqui não acontece, já que a gente vai dar um nó nessa corda na parede, então ela vai ficar fixa, presa aqui, a extremidade livre. O que o cara pode perguntar para você com relação a essa reflexão? Bom, o que acontece após o bate e volta nessas duas extremidades? E aí, moçada, há um decoreba nessa questão, né? Toda vez que a extremidade for fixa, acontecerá uma reflexão com inversão de fase. O que é uma fase? Simon, fase é o estado inicial da nossa onda. Exemplo, aqui eu tenho um pulso que é uma crista. Ao bater e retornar, a reflexão vai acontecer com inversão de fase. O que é o inverso de uma crista? Um vale. Então a nossa onda claramente vai se refletir aqui de cabeça para baixo, mantendo as configurações, tá?
assumindo que ela perde apenas energia, apenas a amplitude vai diminuir, eu preciso que você me garanta o entendimento de que o comprimento do pulso e a velocidade permanecerão constantes, tá ok? A única coisa que muda aqui é a amplitude, porque se perde energia mesmo, e a inversão de fase devido à extremidade ser fixa. Coisa que não vai acontecer na extremidade livre. Não vai ter esse problema de quando esse pulso chegar aqui na corda e querer subir, que é um pulso crista, né? Vai fazer com que todos os pontos subam. Aqui nesse nó ele vai fazer uma força para cima. Para toda ação existe uma reação e ele é mandado para baixo. Agora aqui na hora que a corda fizer uma força para cima, o anel sobe junto. E aí o nosso pulso vai retomar sem inversão de fase. Quem estava aí conosco lá no nono chegou a ver esse pedacinho, tá ok? Então, mantendo, ó, V e V, V e V, a mesma velocidade, ok? Simon, se estiver colada no chão, como assim colada? Tipo assim, tá fixa na parede, né? E ao invés de eu assumir que nesse primeiro exemplo que você deu aí, ele tivesse, tipo, no ar, e você deu esse totozinho e aí voltou com inversão de fase. Se ela estiver muito próxima do chão, essa inversão de fase vai bater no chão e vai Ah, que vai só rolar. isso. Não, só vai bater no chão e vai fazer ela perder mais energia mesmo. Ah, Nada sim. de especial, né? E aqui, por favor, ela não está solta, né? Ela não está no ar. Aqui ela está, né? A corda está no ar, mas aqui ela está presa na parede, tá ok? Não, sim, sim. Aham. Show. Então tá, porque se eu pegar um chicote e fizer, né, um totozinho no ar, é isso, extremidade livre, né? Quando ela está solta, né? Não precisa de colocar num anel, de passar numa haste, não precisa de nada disso. Mas essa é a ideia da extremidade livre e da extremidade fixa, ok? Já se eu precisar calcular a velocidade de uma onda em uma corda, é possível. Porque para promover esse totozinho, eu tive que aplicar aqui uma força, que a gente chama de força de tração, toda vez que a gente tensiona uma corda, que a gente traciona uma corda. Então, para calcular a velocidade de uma onda em corda, Simon, não posso usar lambda F, não? Pode, se você tiver comprimento de onda, tiver frequência, tudo bem. Agora, se você não tiver, se você tiver dados como tamanho da corda, massa da corda, força que a gente fez na corda, a velocidade de uma onda em corda, pelo amor de Deus, é calculada através dessa equação. Raiz quadrada de F sobre μ, ok? Aonde o nosso F é a força de tração, ok? Dada em newtons, e o μ é a densidade da corda. Legal, né? Densidade linear, tá? Por favor. O que é densidade linear, moçada? Densidade é massa sobre alguma coisa, né? Densidade volumétrica é massa sobre volume. A densidade linear é massa sobre comprimento da corda. Show? Numa unidade que tem que ser quilograma por metro, né? No sistema internacional. Então, caso a gente venha trabalhar de forma específica para a corda, não posso usar isso aqui em qualquer lugar, né? Ah, vou usar isso aí para a onda eletromagnética. Não, não, não. Tem nada a ver, né? É força sobre μ, sobre a densidade linear, tudo isso dentro da raiz quadrada. Assim eu tenho a velocidade em metro por segundo, se tudo aí tiver em unidades do sistema internacional, perfeito?
de fissão? De boa. Mais uma equation, né? Pode-se apagar isso aí? Aí, pra mim agora pode. Acabei de copiar. Para geral aí? Alguém meteu aquele printão lá? Vou mandar no grupo da sala. Isso a reflexão. Simon, então simples, né? A gente sabe calcular velocidade, legal. Reflexão em cordas é bateu e voltou, vai voltar com ou sem inversão de fase. Isso. Dependendo da extremidade aonde a corda estiver. Isso, que pode ser fixa ou livre. Isso aí. Ok? Isso aí. O outro lado, a outra questão, é a refração em cordas. E aqui é um pouquinho mais enjoado o decoreba, tá? Aqui é um decorebinha teórico, né? A gente já sabe que a velocidade vai mudar. E por que vai mudar? Porque se é uma refração em corda, é porque eu estou passando um pulso de uma corda para outra corda diferente, né? Como, por exemplo, se eu estiver passando aqui, ó, um pulso de uma corda grossa para uma corda fina. Perfeito? Ou um pulso da corda fina para uma corda grossa. Então o cara vai perguntar para você o que acontece, né, quando o pulso muda de meio, e está mudando, né? Você sabe disso, essas cordas que eu desenhei aqui, elas têm o mesmo comprimento, elas podem ter o mesmo comprimento, mas dá para perceber que a massa não vai ser a mesma, então está mudando a densidade, correto? E pela equação que a gente acabou de ver, raiz de força sobre densidade, a corda menos densa é a mais rápida, é a fina, ok? Menor a densidade, maior a velocidade. E é meio óbvio pensar nisso, né? Que a corda mais fininha vai se propagar com mais velocidade do que a corda mais grossa. Perfeito? Então a gente vai dizer, chamar de grossa e fina, dizer que esse cara aqui tem uma velocidade aqui, a gente vai chamar de VG, velocidade da corda grossa, e ao passar para cá, para a corda fina, vai rolar um pulso, cuja velocidade tem que ser maior. Aqui nós temos um pulso, que a gente vai chamar de VF, velocidade na corda fina, que ao passar para cá, para a corda grossa, o pulso tem que ter velocidade menor, ok? Que fique claro isso, por favor. Quanto maior a densidade, menor é a velocidade. Perfeito? Aí a gente vai ter que decorar uma coisa. Que coisa, Simon? Na refração, a frequência é constante, correto? E toda refração acontece sem inversão de fase. Vamos anotar? Toda refração ocorre sem inversão de fase.
Porém, cria-se 2 pulsos. Refratado e refletido. E agora vem o decoreba. Preste muita atenção. Toda vez que essa onda chegar aqui na superfície que separa as 2 cordas, né? Como se você estivesse olhando 2 meios, meio grosso, meio fino, 2 meios diferentes, né? Toda vez que o pulso chegar aqui na superfície de separação entre as 2 cordas, vai rolar a criação de 2 pulsos. Um que vai, que passa, chamado de refratado, e um que volta, chamado de refletido. O pulso que vai, refratado, sempre é sem inversão de fase. Então, vamos desenhar aqui. Desenhar aqui. Então, o pulso que vai sempre sem inversão de fase. Então, se aqui é uma crista, aqui vai ter uma crista. Se aqui é um vale, aqui vai ter um vale. Porém, eu sei, a frequência é constante, mas a velocidade muda. E ao passar para a corda fina, a velocidade aumenta. Ao passar para a corda grossa, a velocidade diminui. Tranquilidade? Perfeito? Tranquilo, moçada? Beleza. Agora vem a outra parte. E o pulso que volta? O pulso que volta depende. Se for da grossa para fina, o pulso refletido não tem inversão de fase. Pulso refletido sem inversão de fase. Ah, então, quando chegar aqui, do grosso para fino, chegar aqui vai virar 2 pulsos, vai. Um vai e um volta. Sem inversão de fase. Agora, aqui embaixo da fina para grossa, isso é experimental, tá? Quando o pulso chegar aqui, vira 2. Um que vai e um que volta. O que volta com inversão de fase. E aí, padrinho, vai ter que ser uma decoreba aí, né? Da grossa para fina, volta normal. Da fina para grossa, volta de cabeça para baixo. Não sei como você vai criar o jeito, né? Para você conseguir gravar isso aí. Mas é a situação em questão. Teoria. Alguém tem alguma colocação? E é estranho pensar num pulso que está indo que vira 2, né? Numa parte que continua e numa parte que volta. Mas é só pensar da refração da luz na água. Quando você pega uma lanterna e joga na água, uma parcela dela volta, reflete, e a outra parcela refrata. Então, a gente quer dizer aqui para você que toda vez que chegar na superfície de separação ali dos 2 meios, né, fino e grosso, no caso das cordas, eu vou sempre ter 2 pulsos. Uma parcela de energia que vai e uma parcela de energia que volta. A que vai mantém as configurações, né, de fase. O que volta depende. Da grossa para a fina volta sem inversão, da fina para a grossa volta com inversão.
Tá resumidinho? Tá aí explicado? Eu já copiei já. Vou mandar print lá pra sala. Alguém printou aí? Printamos? Uhum. Tirei. Partiu apagar então?